Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 4 de fevereiro. E vamos começar o jornal com uma boa notícia para os servidores municipais de Catanduva. Em uma reunião realizada ontem no gabinete do prefeito, ficou definido o índice de reajuste salarial para 2026. A mesa de negociações estava cheia, representando os trabalhadores, o presidente do Sincat, Roberto José de Souza, junto com o vice, Pedro Cerozi, e o diretor Adagmar, que apresentaram as demandas da categoria ao prefeito Padre Osvaldo e ao secretário de Finanças, Wellington Vanali. O martelo foi batido com um reajuste de 5,5% no salário. O mesmo índice de 5,5% também será aplicado no cartão alimentação, que tem previsão de chegar aos R$ 800 em agosto. O vice-presidente do Sincat, Pedro Cerozi, gravou um vídeo na tarde de ontem para comunicar o aumento do dissídio aos servidores públicos municipais. Vamos acompanhar. Olá, uma boa tarde a você, funcionário público municipal de Catanduva. Eu, Pedro Cerozi, venho aqui trazer informações para vocês a respeito do nosso dissídio do ano de 2026. O sindicato se reuniu na tarde de hoje com o prefeito Padre Osvaldo, o secretário de Finanças Wellington, e com o presidente Roberto José de Souza, o diretor Adagmar e a minha pessoa. E lá nós discutimos todos os pontos necessários e chegamos a uma conclusão, juntamente com a Prefeitura Municipal de Catanduva, através do Departamento de Finanças da Prefeitura e do próprio Prefeito Municipal, Padre Osvaldo. O dissídio desse ano, nós alcançamos uma porcentagem de 5,5% no aumento, mais 5,5% no cartão alimentação. Nos cálculos do sindicato, ganhos positivos, ganhos reais. Então está aí para vocês, funcionários municipal, o aumento esse ano salarial do dissídio da categoria. E um bastidor importante viabilizou esse acordo, a gestão da Câmara Municipal. O presidente da casa, Marcos Cripa, cumpriu o compromisso firmado com o sindicato e devolveu 12 milhões de reais em sobras do Legislativo para os cofres da Prefeitura. Um gesto que recebeu elogios da diretoria sindical e que permitiu o reconhecimento da categoria pelo Poder Executivo. E com o acordo fechado, o funcionalismo público de Catanduva começa o ano com uma perspectiva econômica melhor. E uma distração de poucos segundos terminou em tragédia em Birigui. Uma jovem de 27 anos está internada em estado grave após ser atropelada e arrastada por um carro no último domingo. O motorista admitiu que se distraiu com o rádio do veículo. As imagens mostram o momento exato do impacto. A vítima caminhava pela rua Vanderlei Martins Vinhote quando foi atingida em cheio e arrastada pelo veículo. A jovem foi levada para o pronto-socorro da cidade e, segundo o boletim de ocorrência, ela sofreu um traumatismo craniano grave, precisou ser entubada e passou por uma cirurgia de emergência. Em nota, a Santa Casa de Birigui informou que a paciente segue internada na UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva, e depende de ventilação mecânica para respirar. O motorista do carro permaneceu no local. Aos policiais, ele deu um depoimento que serve de alerta. Disse que se distraiu ao mexer no rádio do carro e não viu a pedestre. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi ouvido e liberado logo em seguida. O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor. Agora fica a torcida pela recuperação dessa jovem e o alerta constante. No trânsito, qualquer distração pode ser fatal. A Câmara Municipal de Catanduva retomou as atividades nesta terça-feira. A primeira sessão ordinária de 2026 foi marcada pela definição das comissões permanentes, que são os grupos que analisam os projetos antes de irem para a votação. Então, vamos ver como ficaram definidas as comissões.
Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Cidadania, que tem agora como presidente Ivan Bernardi, relator Marquinhos Ferreira e membro Manuel Gol de Ouro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, presidente Manuel Gol de Ouro, relator Gordo do Restaurante e membro Belê. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, então, agora ficou como presidente Ivan Bernardi, relator Thaís Braz e membro Gordo do Restaurante. A Comissão Permanente de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social tem como presidente o pastor Júlio Zanini, relator Manuel Gol de Ouro e o membro Ivan Bernardi. Na Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, tem como presidente o Gordo do Restaurante, relator Belê e Marquinhos Ferreira como membro. A Comissão Permanente de Defesa do Consumidor ficou assim: presidente Thaís Braz, relator Manuel Gol de Ouro e Belê, que é o membro. Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar, presidente pastor Júlio Zanini, relator Gordo do Restaurante e Ivan Bernardi, membro. E sem projetos para a votação nessa primeira noite, o destaque foi o pinga-fogo. Os vereadores aproveitaram a tribuna para cobrar melhorias na saúde, infraestrutura e educação. Vamos acompanhar. Hoje nós iniciamos mais um ano de trabalho. Eu gostaria aqui de renovar o compromisso com a população, com seriedade, com trabalho, responsabilidade, principalmente com muito respeito com a nossa cidade e também com as pessoas. Quero agradecer à população pela confiança, pelo diálogo e também pela cobrança que temos recebido em nosso gabinete. Acho que isso demonstra que estamos com um gabinete de portas abertas, buscando atender aí a população, indo ao encontro dos anseios, das dificuldades que porventura acabam aí alcançando o dia a dia dos nossos munícipes, e fazemos disso o nosso propósito de trabalho através do nosso gabinete. Eu reafirmo aqui que me coloco à disposição da cidade para ouvir, dialogar, buscar soluções e juntos, irmanados, e obviamente contando com o apoio de toda a Casa Legislativa, do Poder Público, dos poderes assim constituídos, para que possamos sempre fazer aquilo que possamos de melhor para os anseios dos nossos munícipes. Eu coloco sempre a educação e também junto a ela todas as suas subdivisões, digamos assim, a educação que alia aí o esporte, a cultura, a arte, a formação integral das pessoas como o arcabouço de toda uma estrutura organizacional de uma sociedade que busca o crescimento, o desenvolvimento, e que possamos, através desta ferramenta principal, a educação, transformar de fato o cotidiano e a vida das nossas pessoas. Eu acho que, ao final de tudo isso, colocamos sempre o ser humano, a pessoa humana, como objetivo maior do nosso trabalho. Eu acho que cada proposição, cada projeto, cada indicação, enfim, cada ação que nos propusemos a realizar dentro do nosso trabalho, tem como ponto de partida e como ponto final a dignidade da pessoa humana, o crescimento das pessoas, o desenvolvimento de uma cidade alicerçada principalmente nestas premissas. E sigo firme, com dignidade, com diálogo, com compromisso, com transparência, sempre imbuído daquilo que temos de melhor. Eu gostaria também de aproveitar aqui este momento para externar algumas dificuldades e problemas que temos vivenciados aqui na nossa cidade. Queria pontuar principalmente as questões relacionadas à saúde. Temos recebido muitas reivindicações nos atendimentos das unidades de pronto atendimento, na UPA. São muitas as demandas que nos chegam através dos nossos canais de comunicação, exames, consultas, enfim. A sociedade tem clamado e nós, como intermediadores aqui junto ao Poder Executivo, aproveito este momento de fala, momento onde nós nos oportunizamos a alcançar, assim, os ouvidos, e os meios
legais do nosso executivo para que se atente a esta demanda, para que observe com cautela, pois a população tem clamado por melhores atendimentos, para que possamos, nos momentos de mais dificuldade, eu acho que quando a falta da saúde alcança um lar, uma família, uma pessoa, é o momento onde ela está mais vulnerável, mais dependente do poder público, principalmente dessa população que depende do serviço público de saúde. Então fica aqui o meu apelo e me faço representar aqui essas pessoas que têm me procurado, buscado aí, de alguma forma, melhores atendimentos junto com a saúde pública do nosso município. Acho que é inevitável, acredito que doeu em todo mundo que ainda tem compaixão no coração, o caso do Orelha, do cachorro Orelha. Foi um cachorro brutalmente atacado por adolescentes e recebeu até pregos na cabeça, né? Uma tortura, uma crueldade sem fim. Mas o que mais me dói é falar para vocês que, por mais que a tragédia tenha sido grandiosa, ainda assim tomou uma comoção, uma proporção nacional, né? E por isso que todos ali se comoveram, ficaram tristes com a situação. Mas casos como o do Orelha está acontecendo no seu bairro agora, neste momento. Isto não é um caso isolado, isto é um caso alarmante que acontece todos os dias no nosso país, nas nossas cidades, nos nossos bairros. É só a gente se atentar e olhar para os nossos animais nas ruas que nós vamos conseguir enxergar a dor desses animais. A primeira cachorra que eu resgatei, acho que eu já falei isso aqui anteriormente, foi uma cachorra vítima de estupro, que o tutor dela, que deveria zelar e cuidar dela, abusava dela diariamente. E são animais, são seres sencientes que sentem dor tanto quanto nós, que sofrem tanto quanto nós, só que ao contrário de nós, eles não sabem se defender, eles não sabem falar, eles não sabem pedir ajuda. Então a situação deles é muito triste. E hoje, aproveitando essa pauta, eu queria falar para vocês que há uma forma da gente solucionar isso, há uma forma da gente impedir que mais cães sofram como Orelha. A solução é simples, mas falta sair do papel e da vontade da sociedade. Então, assim, a gente precisa... Como que a gente faz para acabar com o abandono? Nós precisamos parar a comercialização de animais, parar as compras de animais, parem de comprar, comecem a adotar, o amor é o mesmo, todo animal merece amor, carinho, responsabilidade, cuidado. A gente precisa ter um abrigo para que a gente possa retirar os animais da rua, levar para esse abrigo e que seja um lar temporário, porque nenhum animal merece viver trancafiado dentro de um espaço pequeno. Todo animal merece liberdade, merece cuidado, amor, responsabilidade do seu tutor, ter uma casa, uma família. Todo animal merece ser feliz. E não importa, não vai bastar nós termos o abrigo se nós não tivermos essa conscientização da sociedade de adotar esses animais após eles serem resgatados e serem transferidos para esse abrigo. E nós precisamos também de leis e penas mais duras, porque nós, infelizmente, eu não posso ditar o futuro, mas vocês podem esperar que o caso do Orelha vai sair impune. Esses adolescentes não vão pagar pelo que fizeram. A vida do Orelha vai ser em vão. Então, gostaria de trazer esse alerta para vocês. E, mudando o humor, nós temos também uma coisa muito importante para contar para vocês. Eu já subi nessa tribuna outras vezes, mas hoje eu subo com o sentimento de alegria, de gratidão, de felicidade. Desde o início do meu mandato, eu tenho trazido para o prefeito pautas sobre o quanto a nossa cidade necessita de um abrigo municipal, de um lugar para a gente ter um refúgio para esses animais. E desde o início do meu mandato, as respostas sempre foram negativas. Ele ainda achava uma coisa inviável, enfim. Então, essa é a importância do nosso diálogo legislativo e executivo. Essa é a importância da democracia, da gente expor para o nosso prefeito tudo que a nossa cidade, tudo que a nossa população demanda, passar para ele os problemas dessa casa. E, graças a Deus, recentemente, na nossa última conversa, eu tive uma resposta super positiva dele em relação ao abrigo. Então, eu sei que já está no papel e eu estou contando, orando e vou continuar cobrando para que isso saia do papel e se torne efetivo. Mas acho que o primeiro passo em direção a isso que a gente tanto sonhou já está acontecendo. A resposta positiva dele em relação ao abrigo.
Senhor presidente, ontem nós tivemos o início das aulas na Escola Cívico-Militar de Catanduva, do estado de São Paulo. Foi um marco histórico, acredito que para a cidade, depois de muita luta, depois de muita judicialização, depois de muitos percalços, as escolas começaram ontem. As escolas São Joaquim Alves Figueiredo e Vitorino Pereira. E confesso que foi emocionante ontem o início, a formação dos jovens, o respeito, o carinho com que os monitores trataram a situação, na solenidade, cantando o hino nacional, as crianças ali se portando, lembrando que não se trata da militarização das crianças, mas trata de um aconselhamento, de um trabalho de formação, de caráter, de valores. Eu costumo dizer que nada mais é a escola cívico-militar de hoje do que a escola que nós tínhamos há um tempo atrás, onde se prezava pelo respeito, pela hierarquia. E eu vi algo lá que derruba muitas narrativas, senhor presidente, que por muitos dias se falaram, e até hoje eu vi alguns comentários, que os professores perderiam o espaço. E o que eu vi para entrar na sala foi os militares batendo continência para os professores, porque são e sempre serão a autoridade dentro da sala de aula e jamais perderão espaços. E eles entraram, instruíram quanto à formação, sentido, descansar, em forma, né? E nós podemos ter uma solenidade ali. Quero agradecer a presença da Polícia Militar que esteve ali, na pessoa do capitão Pivoto, do major Wendel. Também teve ali o assessor do deputado Tenente Coimbra, inclusive mandou um abraço ao senhor, que foi o deputado a qual aprovou a lei no estado de São Paulo para que as escolas pudessem vir a existir. Eu acredito que nós vamos mudar a nossa sociedade quando nós trabalharmos a base bem trabalhada. Quando a gente deixar de corrigir, mas sim de formar os jovens. E nós estamos falando de algo simples: disciplina, respeito, hierarquia. E quando nós falamos de respeito, é pelas pessoas, é pelo meio ambiente, é pelos animais que nós vemos aí. E eu também já recebi algumas demandas da causa animal, e eu tive que ser justo e dizer, porque eles falam assim: nossa, parece que as vereadoras não atendem. Não é que não atendem, a demanda é demais. Eu vejo aí o trabalho das vereadoras, vejo o trabalho da assessoria delas, e realmente é demais. Tudo isso porque não se tem respeito pelos animais. A gente vê aí, às vezes, descarte irregular em lugares aí, problemas aí que entopem os canais, os bueiros, por lixo jogado no chão. Tudo isso é uma questão de respeito para com o meio ambiente. Então eu acredito na formação das pessoas, que nós podemos restaurar os valores das pessoas, para que nós possamos ter uma mudança estrutural na nossa sociedade. Então fica aqui o meu agradecimento a todos que participaram de forma direta e indiretamente nesse processo. Voltando hoje do recesso, né? E a sessão, na verdade, é onde nós formalizamos, né, os nossos trabalhos, as indicações, os projetos, mas o vereador, o trabalho mesmo é no dia a dia, né, senhor presidente? É no dia a dia que nós vamos a campo mesmo, trabalhamos bastante, cada vereador tem ali a sua atuação, e assim nós coletamos todos os pedidos, as demandas de toda a população que traz até nós. Vamos falar que o vereador é o olho da população, né? Nós somos o canal mais próximo da população para levar todas as demandas ao senhor prefeito. Então, que Deus possa abençoar, né, esse nosso novo ano, 2026, a cada um de nós, todos os nossos trabalhos, abençoar o senhor prefeito, para que a gente possa estar aqui como representantes, fazendo sempre o melhor para a nossa população. Nosso gabinete está sempre de portas abertas, como de todos aqui,
para atender você, munícipe, você que precisa de uma informação, de uma ajuda, de um esclarecimento. Nosso gabinete está aberto, aberto a todos vocês, população. E nós também, cada vereador sai ao encontro das demandas, né? O dia todo, demandas, pedidos que nos chegam, e assim a gente leva ao senhor prefeito. Então, que Deus possa abençoar todo o nosso 2026. Nós fizemos umas matérias aqui na nossa TV Câmara, que eu achei que nós deveríamos trazer ao conhecimento aqui dos vereadores, aqueles que ainda não acompanharam, sobre os novos ônibus escolares. Eu solicito aí a técnica que possa colocar aí para a gente acompanhar. A Prefeitura de Catanduva adquiriu mais 5 ônibus 0 km para o transporte de alunos das escolas municipais, estaduais e de convênios com a administração municipal. 3 ônibus contam com 45 lugares e 2 oferecem 60 lugares cada. Todos contam com ar-condicionado. A secretária municipal de Educação, professora doutora Cláudia Cosmo, falou sobre os novos ônibus para a nossa reportagem. Esses novos veículos, são 4 no total, eles foram adquiridos por meio da adesão do município, é uma ata do governo federal via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o objetivo foi iniciar um processo sistemático de renovação da frota escolar, tendo em vista ônibus mais novos, com maior segurança para os nossos alunos, não que os outros não tenham, mas cada vez que a gente renova uma frota, a gente amplia as condições de segurança. E também garantir acessibilidade, porque todos esses veículos, eles têm condições de transportar pessoas com necessidades especiais, incluindo cadeirantes, e também, né, à medida que esses ônibus novos chegam, nós temos a possibilidade de transferir os ônibus que estão em condições de uso para outras secretarias. Pedir aos pais, né, que incentivem seus filhos a proteger e a cuidar também deste veículo ali no seu interior. Não arrancar as espumas, né, não deteriorar vidros, porque tudo isso tem um custo para o patrimônio público, mas está a serviço do munícipe. Então, se cada um cuidar de quando está utilizando esses veículos, nós temos condições cada vez mais de garantir segurança, de garantirmos acessibilidade, de garantirmos veículos sempre em condições perfeitas para transportar esses quase 2.000 alunos todos os dias. A frota da Secretaria Municipal de Educação conta com 44 veículos. Eles transportam diariamente cerca de 1.900 alunos. A motorista Mara é uma das profissionais que dirige ônibus escolar. Ela fala sobre os cuidados para o transporte dos alunos. Dos 32 motoristas de transporte escolar, 4 são mulheres. Olha a Mara aí entrando em seu ônibus para mais um dia de trabalho. Olha, preconceito é uma coisa que aqui não existe, pelo contrário. Quando os pais veem que é uma mulher, eles até gostam. Eles vêm, conversam, não só no horário de trabalho, a gente, de final de semana, eles ligam pra gente, agradecem. Final do ano, eles agradecem muito a gente. As crianças em si, são umas crianças boas, certo que tem umas que é mais rebelde. Os rebeldes, a gente aconselha o monitor sempre ficar perto, porque eles não gostam muito de sentar, gostam de andar. Mas aqui dentro desse ônibus aqui, só tem amor, carinho e respeito. Eles são muito respeitador comigo e nós somos com eles. E a segurança deles é em primeiro lugar. A gente procura andar mais devagar. Quando é criança pequena, a gente vai até a porta, coloca no banco, a gente acompanha a hora que sai. Na porta da escola, a mesma coisa. A gente olha um por um para ver se estão todos dentro do ônibus. Então, aqui não é só comigo, com os outros motoristas também. Tem que ter muito cuidado, carinho e respeito, porque senão não trabalha. Para quem busca uma vaga de motorista, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para um novo concurso. As informações estão disponíveis no site oficial do Executivo. O concurso está previsto para acontecer no dia 22 de março, as inscrições estão abertas e o edital traz todas as informações para quem pode concorrer, qual a habilitação necessária. Então, é importante que as pessoas estejam atentas e o período de inscrição já se aproxima do final, porque as provas já são no dia 22 de março. Equipe de Comunicação Social, Câmara de Catanduva. Eu fiz questão de trazer essa matéria justamente pelo fato dessas mulheres que conduzem esses ônibus, né?
Como eu sempre disse, na minha avaliação, eu acho que em todos os setores as mulheres teriam que predominar mais. O trato é diferente com os alunos, até os próprios pais, quando percebem que a motorista, né, é uma mulher, ele se sente mais seguro e mais confortável. Então, não só pelos ônibus que foram adquiridos, mas também pelo carinho que essas motoristas e também os motoristas dispensam aí com os alunos, em consequência aos seus pais. Quero agradecer aos vereadores, todos os vereadores, as vereadoras, para que nesse ano de 2026 tenhamos uma casa com harmonia, com responsabilidade, que a gente possa colaborar, né, para que a administração vá bem. A administração do bem, a Câmara vai bem, a população ganha. Onde existe guerra, ninguém ganha. A guerra não é boa nem para quem vence. Por isso que a gente preza pela tranquilidade. E é isso que nós vamos fazer nesse ano de 2026. Então eu peço a todos os vereadores, aqueles que costumeiramente usam a tribuna, que permaneça como foi esse ano de 2025, com responsabilidade, né? As denúncias, é claro, que surgirão, as demandas surgirão, as discordâncias surgirão, mas eu digo a vocês que a gente sempre prevaleça o respeito. O respeito, acho que entre todos os vereadores, é o que mais importa aqui para essa casa e para todos que estão aí fora. As pessoas que estão acompanhando, alguns, é óbvio que querem ver o circo pegar fogo, querem ver discussões, querem ver brigas, mas eu conheço cada um dos senhores vereadores e das vereadoras e sei da responsabilidade de cada um. Eu sei o compromisso que tem com a nossa cidade e tem com essa casa, que é mostrar uma transparência, mostrar respeito e dar dignidade a todos. E olha, agora chega o momento de falarmos sobre gestão e finanças. Hoje é quarta-feira, dia do quadro O Lado Contábil do Negócio. E a gente sabe que manter uma empresa em dia não é tarefa fácil e por isso estamos aqui com Jurandir Pedrasoli. Mais uma noite, tudo bem, Jurandir? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Então, ele vai desvendar, né, os mistérios da burocracia e ajudar você, microempreendedor ou empresário, a não perder dinheiro. Olha, a nossa produção recebeu uma avalanche de perguntas pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. E o tema de hoje é contabilidade. E olha, e antes de começar a ler os questionamentos, eu queria, Jurandir, que você explicasse, porque muitos MEIs, por exemplo, né, acreditam que não precisam de contador. Tem até uma pergunta sobre isso, né? Então, em que momento a consultoria contábil ela se torna um investimento e não um gasto para o pequeno empreendedor? Quando você abre um MEI, algumas pessoas abrem sozinho, mas não tem a expertise de ver qual KNAI real que vai estar menos imposto para ele. Pode colocar um KNAI que não é para MEI. Sim. E aí ele passa a ser não MEI no mês seguinte. Então, e também a questão das finanças entre a empresa. Como é que ele vai manusear essas finanças? Então, para mim, que eu sou um contabilista, eu acho que todas as empresas deviam ter um contador, estar junto com ele para ensinar todos os meios de melhorar a sua gestão. Bacana, agora a gente vai então ler as perguntas que chegaram ao longo da semana. Então olha só, o que acontece se eu ultrapassar o limite anual do MEI? Quando você ultrapassa o limite anual do MEI, que é R$ 81 mil, o que acontece? Você tem que pagar uma multa sobre isso. Então 81, vamos supor que foi 81.500. Sobre esses 500, haverá uma multa sobre isso.
que ele pode, no ano seguinte, voltar a ser MEI. Mas ele vai ter uma penalidade sobre isso. Quando ele ultrapassar 20% sobre o MEI, aí sim, não tem jeito. Ele vai retroagir a janeiro ou a abertura da empresa. Então, aí sim, ele tem que retroagir tudo isso, pagar os DAS. A diferença dos DAS, que for 5% para 11%, apresentar outras documentação perante a tudo isso. Bacana, vamos para a próxima. O MEI pode ter um funcionário? Quais são os custos reais que o empreendedor terá com encargos e impostos? Essa pergunta é muito boa. Você tem um custo normal de outras empresas também. O custo de um funcionário para a empresa grande ou para um MEI é o mesmo. Não vai mudar nada. Que não vai mudar nada. Vamos lá então. Você tem 13º, que é 8,33 ao mês. Férias, 11,33 ao mês. 8% sobre o fundo de garantia. 50% sobre o fundo de garantia, que seria mais 4%. E ali tem que colocar também um aviso prévio, que seria 8,33 sobre o salário dele, para que ele possa mandar ou dispensá-lo. Então já está embutido tudo isso numa questão de impostos e encargos. Então, para o MEI, ele não tem impostos. Ele só tem encargos sobre a folha de pagamento dele, do funcionário. Respondido. Então, qual a diferença entre o Prolabore e a distribuição de lucros? Qual deles é mais vantajoso para pagar menos imposto? Qual a diferença? O Prolabore é o salário que o empresário recebe da empresa para administrar a empresa. Esse é o salário. Esse é o Prolabore, que é o salário do empresário. A distribuição do lucro é tirando todas as despesas, tirando todas as despesas da empresa, a compra, vai sobrar um valor líquido. Esse valor líquido é podendo ser a distribuição de lucro, que esse pode ser repassado para o empresário. Ou a distribuição de lucro, ela não tem, hoje, até 50 mil, não tem impostos. A partir daí, 10%. Bacana, vamos lá para a próxima. Posso abrir o MEI sozinho ou sou obrigado a contratar um contador? Essa é aquela que a gente falou lá no início, né? Sim, sim. A pessoa pode abrir, mas tomar cuidado com o KNAI que ele vai utilizar para essa abertura desse MEI. Não precisa ter o contador. O contador é bom para que você te ensine mais facilmente a questão da administração do MEI. Vamos lá, posso usar o endereço da minha casa para registrar a empresa ou preciso de uma sede comercial? Pela liberdade empresarial, você pode abrir qualquer tipo de empresa na sua casa, mas tem algumas regras. Vamos lá para as regras. Se for alimentação, se for todas as coisas de alimentação, todas as empresas de alimentação, eu tenho que ter 2 cozinhas. A sua particular da sua casa e uma da empresa para manusear os alimentos. Então não precisa ter isso aqui. Tem outras empresas que realmente não precisam, que são prestadores de serviços, tipo representante comercial, manicure, pedicure, cabeleireiros, e todos que você faz você mesmo, está dentro disso aí. Tomar muito cuidado com a abertura da empresa na sua casa, que não pode. Empresa que faça barulho. Então não pode, empresa que faça barulho. Empresa que vai atingir o meio ambiente, também não pode. Então está fora isto para o empresário. Então vamos para a próxima. Se eu abrir o MEI hoje e não vender nada este mês, ainda assim sou obrigada a pagar o boleto, o DAS. E se eu esquecer de pagar, o que acontece? Não, o DAS é obrigatório o pagamento dele. Por quê? Nesses valores de R$ 86, R$ 87, que é desse ano, vai estar o seguinte, 5% é a sua própria aposentadoria, então não tem como você não pagar a sua própria aposentadoria. Se for só comércio, R$ 1 desse valor vai para o governo estadual.
E se for comércio e prestação de serviço, R$ 5,00 vai para a prefeitura. Então não tem como você não pagar. Isso vai ficar em débito com você a qualquer momento. Quer dizer, a partir do dia 21 já está em débito com a Receita Federal. Sou obrigada a abrir uma conta bancária de pessoa jurídica ou posso usar a minha conta corrente comum para receber dos clientes? Com a nova tributação que começou em janeiro, esse caso não pode mais. Todas as empresas que têm CNPJ é obrigado a ter uma conta bancária jurídica para que você receba todos os seus recebimentos perante a nota fiscal. Ou não, se você não tiver nota fiscal, também e entram em Pix ou cartão, é por aí que o governo federal vai utilizar para você pagar os impostos. Tá? Então não tem jeito, você vai ter que abrir uma conta jurídica para a empresa. A pessoa física é até bom para você um controle da pessoa física também, porque todo mês você passa o Prolabore para você, para a sua conta pessoal, e depois, no final do mês, passa a distribuição do lucro se estiver dentro do seu contrato social. Respondido. Vamos lá, acho que estamos já chegando ao fim. Trabalho de carteira assinada, CLT, e quero abrir um MEI para uma renda extra. Se eu for demitido, eu perco o direito ao seguro-desemprego por ter um CNPJ aberto? Isso é meio complicado, porque o governo federal, há tempos atrás, uns 4 meses atrás, falou que você pode abrir um MEI mesmo que você está registrado, que você não perderia o seguro-desemprego. Mas eu não aconselho isso. Eu aconselho, você pode ter um MEI. A hora que você for mandado embora por justa causa, não por justa causa, que você vai retirar o fundo de garantia, cancela um MEI, retira todo o seguro-desemprego, depois você abre um outro MEI para você. Porque senão pode cruzar informações com a Receita Federal, que aí sim vai dar problema com você. Lá na frente, né? Lá na frente. Tenho nome sujo, CPF negativado. Isso me impede de abrir um CNPJ ou de emitir notas fiscais? Não impede nada. O CNPJ negativado não impede nada de você abrir uma empresa. O que possa dar problema para você seria a questão bancária. Se você tiver, vou fazer um empréstimo num banco, não vai conseguir. Eu vou comprar numa empresa maior, não vai conseguir. Então, esse nome, o CPF negativado, você vai ter vários problemas para que isso aconteça. Isso não tem problema. Você tem que, aos poucos, liquidando esse CPF negativado para que você possa ter mais crédito entre as empresas e também crédito bancário para um futuro crescimento da tua empresa. Mas que não impede de abrir o CNPJ. Não pode, não impede nada. Bom, chegamos aqui ao fim, foram 10 questionamentos dos nossos internautas, o Jurandir, e de vez em quando também vem o Vinícius. Né, para estar aqui todas as quartas-feiras, tirando dúvidas de quem tem MEI, de quem tem empresa, né? Então você pode continuar aí ao longo da semana mandando as suas dúvidas para esses números que aparecem aqui, tanto do jornal quanto também lá do escritório de contabilidade de Jurandir Pedrasoli, tá bom? Tem também as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook. Se vocês quiserem alguma informação extra, pode também entrar em contato ou ir lá no escritório. Endereço? Rua César Marinho 231. Esse é o endereço. Lá nós temos 5 especialistas, um em cada local. Um só para contabilidade, um só para escrita fiscal, um só para RH, um só para financeiro e eu que sou o dono do escritório. E a gente pode ir lá para tomar um café também? Pode tomar, não, café não, cappuccino. Tô convidada? Tá convidada. Então eu vou. Muito obrigada, até quarta-feira. Até quarta-feira. E o Jornal CR News termina aqui. A você uma ótima noite e até amanhã.